Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo do dia 2 de junho de 2021, quarta-feira, logo após a vinheta. Bem, vamos começar o nosso resumo de hoje, mas já peço aqui logo no início do vídeo para você deixar o seu like, deixar sua inscrição, compartilhar para outras pessoas e também ativar o sininho das notificações para todo vídeo que a gente postar, você já acompanhar diretamente. Bem, vamos começar logo o nosso resumo de hoje, como a gente sempre faz, com o número da Covid. Hoje o Brasil registrou 92.115 novos casos de Covid, o maior número em 24 horas visto desde 25 de março. Com isso, desde o começo da pandemia, 17.717.687 brasileiros já tiveram ou têm um novo coronavírus. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 63.178 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de menos 4% em relação aos casos registrados em 2 semanas, o que indica a tendência de estabilidade nos diagnósticos. O país também registrou 2.390 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 467.702 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.868. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 5% e também indica a tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Bom, indo já para outra notícia, o governo de São Paulo divulgou hoje um novo calendário nesta quarta-feira e anunciou as datas estimadas da vacinação de toda a população do estado com mais de 18 anos. Pelo calendário, a vacinação deve ser concluída até 31 de outubro, mas dependerá da chegada de remessas de vacinas do governo federal. O calendário estimado no governo de São Paulo é cerca de 1º de julho a 20 de julho, é de 55 a 59 anos, de 2 a 16 de agosto é 50 a 54 anos, 17 a 31 de agosto é 45 a 49 anos, de 1º a 10 de setembro, 40 a 44 anos, de 11 a 20 de setembro, 35 a 39 anos, de 21 a 30 de setembro, 30 a 34 anos, de 1 a 10 de outubro, 25 a 29 anos, e de 11 a 31 de outubro é de 18 a 24 anos. Segundo Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Imunização, o calendário foi montado levando em conta a projeção de entregas disponíveis no site do Ministério da Saúde. A coordenadora disse ter certeza que será possível vacinar toda a população do estado acima dos 18 anos de idade até o fim de outubro. Abre aspas, se a entrega de doses pelo governo federal for feita de acordo com aquilo que está projetado pelo Ministério, é até uma possível redução de doses, fecha aspas, disse a coordenadora. Em depoimento de cerca de 7 horas à CPI da Covid, nesta quarta-feira, a médica Luana Araújo chamou de delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente a discussão sobre o tratamento precoce defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e por ministros do governo. Luana Araújo esteve à frente da recém-criada Secretaria de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde durante 10 dias. Passado esse período, foi informada pelo Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, de que não seria nomeada. Segundo ele, faltou validação política para a nomeação. Após deixar a secretaria, ela diz ter sofrido ameaças. Infectologista e mestre em saúde pública pela Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, Luana foi convocada a prestar depoimento para explicar as razões pelas quais não permaneceu no ministério. Após a indicação da médica, reportagens passaram a mostrar posições expressadas por ela, contrárias ao uso de remédios ineficazes para a Covid e defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro como a cloroquina. Opositores Benjamin Netanyahu confirmaram nesta quarta-feira que conseguiram montar uma coalizão para formar um novo governo de Israel. Caso o parlamento ratifique essa ampla aliança, será o fim dos 12 anos de mandato de Netanyahu como primeiro-ministro israelense. A aliança foi costurada por Yair Lapid, líder do partido centrista Yesh Atid. Ele conseguiu o apoio de Naftali Bennett, chefe do direitista Yamina, com quem deve dividir o cargo de primeiro-ministro. O presidente Reuven Rivlin, cujo cargo é cerimonial, confirmou a coalizão. Considerando outros grupos de oposição e diversos posicionamentos no espectro político, a coalizão terá mais do que os 61 congressistas necessários para a maioria no Knesset, o parlamento israelense.
Uma mulher, identificada como Vitória Melissa Mota, de 22 anos, morreu nesta quarta-feira após ser esfaqueada dentro do Plaza Shopping no centro de Niterói, na região metropolitana do Rio. Ela foi atingida por Matheus dos Santos da Silva, de 21 anos, no início da tarde desta quarta. Ele foi preso em flagrante e levado para a 76ª DP. A polícia informou que a perícia foi realizada no local. Os dois eram amigos de classe em um curso técnico de enfermagem, segundo a polícia. Matheus comprou a faca no shopping minutos antes de cometer o crime, de acordo com a investigação. A polícia informou ainda que, segundo amigos da vítima, Matheus nutria um amor não correspondido por Vitória. Ele vai responder por feminicídio. O rapaz atacou a jovem na praça de alimentação do shopping, onde ela trabalhava em uma cafeteria. O estabelecimento lamentou a morte da jovem nas redes sociais. Também, continuando com esses casos de esfaqueamento, uma tenente da Marinha levou 10 facadas nas costas de um cabo nesta quarta-feira dentro da base hidrográfica da Marinha em Niterói. Pamela Roberta Maia teria sido atingida porque o subordinado não teria gostado de ter recebido uma avaliação ruim dela. A informação foi dada por testemunhas que presenciaram o ataque. A oficial recebeu os primeiros socorros dentro da base da Marinha e foi internada no Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins, zona norte do Rio. O estado de saúde é estável. Um áudio exibido pelo telejornal RJ2 mostrou o que aconteceu no local. Pois é, mano, deu 10 facadas na tenente pelas costas. E a tenente, só um milagre para ela sair viva dessa. Só um milagre. Foi o áudio passado no telejornal. Em nota, a Marinha do Brasil disse que prendeu o assessor em flagrante. O nome dele não foi divulgado. A corporação lamentou o acontecido e disse que está prestando assistência à vítima e seus familiares. A Marinha informou ainda que as causas e circunstâncias do ataque estão sendo apuradas. E falando nisso, amanhã que é feriado de Corpus Christi, que tal a gente dar uma olhada no que vai ficar aberto e também no que não vai ficar aberto? Por exemplo, os bancos, eles não abrirão em todo o país no feriado de Corpus Christi. Amanhã, quinta-feira, dia 3/6. Na sexta-feira, o expediente é normal. As contas de consumo, água, energia, telefone, etc. e carnês com vencimentos em 3 de junho poderão ser pagas sem acréscimo na sexta-feira. Abre aspas. Normalmente os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos. Ressalta a Febraban, a associação do setor. A Bolsa de Valores, a B3, opera normalmente na sexta-feira. Na quinta, no entanto, não haverá negociação. As agências do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS ficarão fechadas nos dias 13 e 4 de junho devido ao feriado de Corpus Christi e ao ponto facultativo autorizado pela portaria número 6.146 de 1º de junho de 2021. Em algumas cidades onde houve antecipação do feriado, as agências funcionarão normalmente apenas na quinta-feira e estarão fechadas na sexta. É o caso, por exemplo, da capital paulista e cidades do Grande ABC. Também funcionarão as agências de Vitória e Espírito Santo, de Divinópolis, Minas Gerais, além das unidades dos estados da Paraíba e do Piauí. Para você saber o que fica aberto e fechado em cada estado, eu vou estar deixando aqui o link da reportagem na descrição do vídeo. Os reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste chegaram ao final de maio com o armazenamento médio mais baixo para o mês desde 2001, ano em que o país enfrentou um racionamento de energia, apontam dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS. O armazenamento médio nas duas regiões ao final de maio de 2021 era de 32,10%. Em 2001, na mesma época, era de 29,87%. O governo nega risco de um novo racionamento, entretanto, admite a gravidade da situação. Já emitiu alerta de risco hídrico e anunciou medidas para evitar a escassez de energia. A queda no nível dos reservatórios já provoca um encarecimento das tarifas de energia no país. E, no governo, há preocupação de que a crise no setor elétrico possa prejudicar a recuperação da economia brasileira e pressionar a inflação. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou nesta quarta-feira a abertura de um inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Carmen Lúcia atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR.
O pedido da PGR foi feito no dia 31 de maio e tem como base a notícia crime apresentada em abril contra o ministro por suposta tentativa de atrapalhar a apuração sobre a maior apreensão de madeira do Brasil feita na Operação Androantos. A notícia crime foi protocolada pelo delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva e então superintendente da PF no Amazonas. Uma semana depois, o governo nomeou outro delegado para o posto. Ao pedir a abertura de inquérito ao Supremo, o Ministério Público informou que quer apurar se o ministro do Meio Ambiente cometeu delitos como advocacia administrativa, obstar ou dificultar a fiscalização ambiental e impedir ou embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. O empresário Newton da Costa Lins Júnior faz parte de uma das famílias mais influentes do Amazonas, possuidora de uma das mais tradicionais universidades particulares de Manaus e de um complexo hospitalar. O empresário também é pai das médicas gêmeas que foram investigadas por furar fila de vacinação em Manaus. Nesta quarta-feira, o empresário atirou em agentes da Polícia Federal que cumpriam mandados de prisão durante a quarta fase da Operação Sangria. A defesa disse que ele teria confundido a ação com assalto. Ele e outros empresários e o alto escalão do governo do Amazonas são suspeitos de irregularidade no aluguel do complexo hospitalar Newton Lins para ser usado como hospital de campanha para pacientes com Covid-19 em Manaus. O tal complexo hospitalar Newton Lins é uma das empresas administradas por Newton Costa Lins Júnior. O empreendimento foi alugado em 2020 para servir de hospital de campanha pelo governo do Amazonas e o contrato foi feito novamente em janeiro deste ano. Ele também tem uma universidade em seu nome, a Universidade Newton Lins, que foi fundada pelo educador e advogado Newton Costa Lins em 1988. Com a morte do advogado em 2001, a instituição é administrada pelo filho, Newton Costa Lins Júnior. A instituição tem sede em Manaus, onde possui 2 campi. Governador do Pernambuco disse que ordem para atirar em manifestantes não saiu da cúpula. Ele afirmou nesta quarta-feira que a ordem para atirar nos participantes do protesto pacífico contra o Bolsonaro no sábado não partiu da cúpula do governo. Há 4 dias o governo ainda não sabe de quem partiu a ordem para reprimir a manifestação. Paulo Câmara, do PSB, disse que os chefes da Secretaria de Defesa Social, SDS, se reuniram no Centro Integrado de Comando e Controle, discutindo ações relacionadas à quarentena decretada para conter a Covid-19. Quando a violenta repressão ao ato ocorreu. Em entrevista ao telejornal NETV Primeira Edição, foi a primeira concedida pelo governador sobre a ação truculenta da PM, que deixou 2 homens sem a visão de um dos olhos, além de diversos feridos por balas de borracha. Os policiais também agrediram a vereadora do Recife, Liana Cirne, do PT, com spray de pimenta. Abre aspas, estávamos no primeiro sábado de restrições mais severas na questão da pandemia. Estávamos também acompanhando todo o estado, então havia um monitoramento como sempre ocorre em momentos como esse, com presença de vários integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da cúpula da Secretaria de Defesa Social. Todos eles estavam atuando nessa questão e os fatos que originaram essa ação não saíram desse centro integrado, pela informação que me foi dada pelo secretário, fecha aspas, disse Paulo Câmara. O porta-containers MV Express Pure, destruído por um incêndio que durou 13 dias na costa do Sri Lanka, está afundando com centenas de toneladas de petróleo em seus depósitos nesta quarta-feira, o que provoca o temor de agravamento do maior desastre ecológico da história do país. O navio começou a afundar horas após o início da operação para rebocá-lo para longe da costa. Abre aspas, a popa do navio está submersa e o nível da água está acima do convés. Fecha aspas, afirmou o Indica da Silva, porta-voz da Marinha Singalesa. O navio está afundando. Outro navio também que afundou foi o navio Karg, o maior navio de guerra da Marinha do Irã. Ele pegou fogo e afundou nesta quarta-feira no Golfo de Omã. Informaram agências de notícias do país. Até a última atualização dessa reportagem, os motivos ainda não estavam bem claros. O incêndio começou por volta das 2h25 no horário local e as agências de notícias Fars e Tasnim informaram que os esforços para combatê-lo não foram suficientes para salvar o navio de apoio. Segundo a Fars, todos os esforços para salvar a embarcação foram mal sucedidos, mas a tripulação foi resgatada ilesa. Um homem flagrado dando uma cotovelada em uma ciclista na enseada de Botafogo, na zona sul do Rio, é o policial civil Mário de Brandão. A produção do telejornal RJ1 tentou o contato com o policial, mas ele não quis comentar o caso.
Não tenho nada para falar com vocês, disse ele. Em grupos nas redes sociais, o agente enviou uma mensagem e disse que de forma alguma deu uma cotovelada na ciclista. O vídeo viralizou nas redes sociais. Mostra o momento em que o homem levanta o cotovelo e atinge a ciclista que estava na pista no sentido contrário da ciclovia. Em nota ao site G1, Corregedoria da Polícia Civil disse que está investigando o caso e que tomará as medidas cabíveis. Agora, para encerrar nosso resumo de hoje, vamos ao esporte, principalmente falando sobre a Copa do Brasil, os jogos de ontem, de hoje e também de amanhã. Alguns jogos de ontem, como por exemplo, foi do Santos que ganhou de 2-0 do Cianorte no estádio Albino Turbay, no Paraná. O próximo jogo é na terça que vem, às 4h30 da tarde, na Vila Belmiro. Também no OBA, que é o estádio do Vila Nova de Goiás, o Bahia ganhou do Vila Nova por 1-0. O próximo jogo é em Pituaçu, às 7 da noite, na quarta-feira que vem. Ontem o São Paulo perdeu para o 4 de julho do Piauí por 3-2 no Albertão, próprio estádio do 4 de julho. O próximo jogo é às 7 da noite no Morumbi, na terça que vem. O Ceará, por enquanto, vai ganhando de 1-0 do Fortaleza no Castelão. Esse jogo começou às 7 horas hoje. Quinta-feira que vem, também às 7 horas, é no mesmo estádio, é o jogo de volta. Hoje, mais cedo, na Arena do Grêmio, às 4h30 da tarde, o Grêmio ganhou do Brasiliense por 2-0. O próximo jogo é no Mané Garrincha, às 4h30 da tarde, na próxima quinta. O Atlético Mineiro vai ganhando do Grêmio. O Atlético Mineiro vai ganhando do Remo, no Baianão, estádio do Remo, no Pará. O jogo esse que começou às 7 da noite, vai ganhando por 2-0. Quinta que vem, o jogo de volta no Mineirão, também às 7 da noite. A Chapecoense jogou também às 4h30, como o Grêmio, contra o ABC na Arena Condá e ganhou de 3-1, num lance que teve uma polêmica sobre um pênalti que foi totalmente mal visto pelo árbitro e mal interpretado. O jogo de volta também às 4h30 na próxima quarta no Frasqueirão, estádio do ABC. Ontem, o Vasco em Bacaxá ganhou do Boa Vista por 1-0. O jogo foi às 9h30 da noite e no próximo quarta-feira o jogo às 4h30 da tarde, em São Januário. Alguns dos jogos que estão para acontecer ainda hoje, amanhã às 7 horas da noite, no Barradão, é Inter e Vitória. O jogo de volta também é na quinta que vem, já no Beira-Rio, em 9h30 da noite. Hoje, na Neoquímica Arena, 9h30 da noite, o Corinthians pega o Atlético Goianiense. Já o próximo jogo da volta é no Antônio Ascioli, estádio do Atlético Goianiense, às 9h30 da noite também. O Atlético Paranaense vai pegar amanhã o Avaí na Ressacada às 7 da noite. O jogo de volta é na quarta, dia 9, e na Arena da Baixada também às 7. Hoje o América Mineiro pega o Criciúma no Independência, seu próprio estádio, às 9h30 da noite. O próximo jogo é na quarta, dia 9, no Heriberto Russo, estádio do Criciúma, às 9h30. E também, para finalizar, o Fluminense pega o Bragantino hoje do Maracanã, às 9h30. E na quarta que vem, no Nabia Bichedi, estádio do Bragantino, às 9h30 da noite também. Para finalizar, no Rei Pelé, estádio do CRB, o Palmeiras pega o CRB amanhã às 9h30. Já na quarta que vem, no Allianz Parque, o jogo é às 7 da noite, o jogo de volta. Bem, esses foram o resumo de notícias de hoje. Agradeço a todos os espectadores e a todos os ouvintes. Peço para você também deixar o seu like novamente aqui. Peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você receber sempre o nosso resumo todos os dias e também compartilhar para outras pessoas ficarem muito bem informadas. Agradeço a todos mais uma vez, tenham uma boa noite e até amanhã.